Fala pessoal, estamos de novo aqui com mais um episódio do nosso podcast de Dono para Dono. Hoje com a presença do Dorival Oliveira, ele é membro do board executivo do McDonald's. Muito prazer, Dorival, obrigado por ter aceito o nosso convite. A ideia é a gente falar aqui um pouquinho de carreira, gestão, um pouquinho da operação do McDonald's, óbvio que sem dados sensíveis, né? Obrigado. Mas é uma companhia, né? Pô, uma companhia global, super referência em vários assuntos. Então a ideia é compartilhar aqui o que pudermos compartilhar com o nosso público, que é majoritariamente formado por donos de negócio, por gestores, enfim. Então acho que a gente pode explorar aqui um pouco, tá? Pra gente começar, conta um pouquinho sobre você, né? Tua carreira, né? Tua formação, como que você começou a tua carreira e como que você chegou até essa posição que você ocupa hoje nessa companhia aí, que é uma das maiores do planeta. Caramba, tem muita história. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, né? É sempre uma alegria estar aqui trocando ideia com vocês. A ideia é que eu possa comentar, falar, e como você falou, só não posso abrir números, mas o resto a gente pode contar tudo, porque o McDonald's é uma empresa bem informal e aberta a todos os nossos clientes, a todas as nossas pessoas, tá? Mas falando um pouquinho da minha história, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos eu já comecei a me virar, comecei a fazer carreto na feira, isso nem existe mais. Mas um grande desenvolvimento meu começou na igreja que eu frequentava na época, e o padre resolveu fazer uma festa de sorvete. Tá. E a gente tinha que programar tudo, tinha que planejar quanto sorvete, comprar o sorvete, vender os convites, fazer com que desse lucro. E eu com 10, 11 anos já comecei a ver aquilo, falei, pô, esse negócio aqui é interessante, né? Quem quiser, inclusive, tem lá no meu LinkedIn a história de toda essa passagem que eu fiz. Aí depois eu fui trabalhar com meu pai tinha uma loja de autopeças. Então eu comecei a trabalhar com ele, comecei a entender de compras, de vendas, de atender o cliente, o meu avô junto. Até que um dia eu fui fazer CPOR, e entrei na faculdade de engenharia. Tá. Fiz faculdade de engenharia, fiz FEI, sou engenheiro eletrotécnico. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, ainda ajudando meu pai, eu falei pro meu pai, ó pai, agora o senhor toca a loja aí que eu vou ser engenheiro, né? Tá. E aí eu fiz questão de passar por todas as áreas da engenharia. Eu quis passar por manutenção, quis passar por projetos, por marketing, vendas, produção, porque eu queria entender, aproveitar a oportunidade, que eu ainda não estava formado, e entender como que era cada área. Tive o privilégio de gostar da área comercial, da área de vendas, da área de marketing, e aí foi onde eu desenrolei minha carreira. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no grupo Caterpillar, fui trabalhar na área de motores, não na área de equipamentos pesados. Sim. E lá fiquei 10 anos vendendo motor marítimo, vendendo grupo gerador, vendendo motor a gás. Foi uma experiência muito grande, uma experiência muito boa. Eu atendi o norte do país, eu atendi a região centro-oeste, São Paulo. Então eu tive a oportunidade de conhecer Transamazônica, de conhecer estados do norte onde não tinham energia, levar energia para lá, fazer projeto, vender estes projetos, instalar, porque tudo fazia parte da área que eu trabalhava, que era uma área, vamos dizer assim, uma célula de geração de energia. Tá. Você atuava no comercial, mas ajudava na implantação também? Eu comecei atuando no comercial. Eu fui contratado para ser um engenheiro de desenvolvimento. Tá, né? legal. Mas aí eu fui crescendo dentro da empresa, a área foi crescendo, a área não vendia quase nenhum motor, eu tive a oportunidade também de pegar um mercado bom, abrir vários mercados. Então a área foi crescendo e eu fui crescendo com ela. Então de engenheiro de desenvolvimento eu passei a ser responsável pela área comercial. Aí depois precisou de uma estrutura de projetos para fazer os projetos. Essa área também foi ficando na célula de motores. Depois a área de manutenção, a área de implantação, a área de compra desses motores, porque envolvia muitos acessórios, muita parceria com empresas. Então, às vezes a gente importava o motor e tinha um outro parceiro para fazer o gerador, para acoplar e ter o grupo gerador. Então, foi uma área que cresceu muito. E ao mesmo tempo eu pude aprender todas as sequências de uma empresa vamos dizer assim, ter o privilégio de estar atrás de uma estrutura muito grande, de uma marca muito grande, que é a Caterpillar. Sim. Né? Até que um dia eu fui convidado para vender batatinha e sundae a 90 centavos, né?
Você imagina, eu trabalhava com projetos de milhões e milhões de dólares. Aham. De repente, o Gregory, na época, que me conheceu porque eu fiz o projeto e vendi os motores do barco dele pela Caterpillar, Tá. ele me convenceu a trocar milhões e milhões de dólares de ser engenheiro comercial para ir vender batata e casquinha. Foi uma mudança extremamente radical, né? Aham. Mas que eu fiquei muito feliz com a mudança e fiquei tão feliz que eu tô lá 29 anos. Nossa, quase minha idade. É o que meus filhos falam. Mas nesses 29 anos eu passei por várias áreas lá. Eu entrei como gerente de equipamentos, Tá. que é uma área que você faz, compra tudo aquilo, tudo que é ativo que vai no restaurante. Desenvolve o fornecedor e compra. Então já foi uma mudança radical, os 90 centavos, né? Aham. A segunda mudança radical, de comercial de vendas, eu fui para um comercial de compras, Tá. né? Foi extremamente interessante também. Depois eu assumi a área de manutenção, aí assumi a área de engenharia, área de projetos, e em 2007, 2008, quando a empresa foi vendida e passou a ser uma master franquia na América Latina, eu assumi toda a área de desenvolvimento, que envolve também tudo que eu falei, mais expansão e administração imobiliária. Tá. E mais recentemente aí agora eu fui promovido a vice-presidente e estou com a área de franquia hoje da empresa, que corresponde a 40% dos restaurantes do Brasil. 60% dos restaurantes do Brasil são próprios, operados Nossa, pela... eu pensei que a grande maioria fosse franquia. Não, e 40% são restaurantes operados por franqueados no Brasil inteiro. Legal. Hoje a gente tem 66 franqueados no sistema, que operam mais de 400 restaurantes. Tá. Mas assim, eu acho que esta é minha carreira, mas o mais importante para mim foi a base, né, que eu recebi, que são os valores que eu pude receber dos meus pais. A minha mãe, ela sempre foi muito, assim, muito enérgica em cobrar, em fazer com que a gente fizesse as coisas, e fazer com que a gente sempre estivesse buscando alguma coisa nova, se desenvolvendo. E isso, na época, né, eu acho que nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adolescente faz com que você pensa na hora, fala, poxa, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Só quer mais, só quer mais. Mas hoje eu dou grande valor para os meus pais, meu pai principalmente no aspecto profissional, porque eu fui trabalhar com ele muito cedo, Uhum. meu avô, mas também o lado, né, da minha casa, o lado da minha mãe, que pôde me passar esses valores que eu sigo até hoje, que ficaram fortes em mim. Organização, honestidade, ética, isso eu aprendi na minha casa e eu procuro sempre exercer isso aonde eu estiver. Nesse caminho, casei, namorei 11 anos a mesma pessoa, sou casado com ela há 35 anos, então estamos há 46 anos juntos, então vocês podem perceber que eu gosto de coisa longa, né? 36 anos casado, 11 de namoro, 29 da mesma empresa, 10 da outra empresa. Tive a felicidade também de ter 3 filhos, nós temos 3 filhos, primeiro a Gabriela, e depois a felicidade de que vieram gêmeos, então o Gabriel e o Rafael. Felizmente os 3 estão formados, não pago mais boletos de faculdade, nem de escola. É um alívio essa época, né? Tirando o dia do nascimento deles, tirando o dia do casamento, o dia da formatura, é um dos dias mais felizes quando você não tem mais boleto para pagar de faculdade. Mas esse é um pouquinho do Dorival, né? Um Dorival que gosta muito de fazer exercício, o Dorival gosta de correr, o Dorival gosta de andar de bicicleta e o Dorival que gosta muito de não ficar parado. Se você quiser deixar o Dorival triste, deixa ele parado. Então eu sabendo disso, eu sempre estou me movimentando, sempre estou querendo fazer coisas novas, sempre estou aprendendo. Fiz 3 MBAs, fiz uma de engenharia na Mauá, fiz uma de administração na GV e fiz outra de sustentabilidade também na GV. Procuro sempre estar aprendendo. O que eu mais aprendo hoje no dia a dia do trabalho é conversando com as pessoas dos restaurantes e também como mentor da Endeavor. Eu acho que isso me ajuda bastante a entender um pouco a cabeça das startups, de como pensar rápido. Ou seja, a gente tem que aprender
todos os dias, se a gente quiser estar nesse mundo hoje. É como eu penso. Legal. Tem um tema que eu ia perguntar um pouco mais pra frente, mas você já comentou aqui, né, que gosta de esporte, etc. Como que isso te ajuda no teu trabalho e vice-versa, assim? Você sente uma maior disposição? Como que... Sinto, mas eu semana retrasada, eu fiz um curso de imersão excelente, né? Onde eu aprendi a dar um outro foco pro exercício. Tá. Porque o exercício para mim sempre foi isso, uma maneira de eu ter mais disposição, de eu descarregar a adrenalina do dia, Sim. né? Mas eu hoje vejo o esporte como uma outra visão. O esporte é bom para mim, ele é bom para minha saúde, ele é bom para a cabeça do Dorival. Eu tenho que arrumar um meio de descarregar a pressão ou a adrenalina, seja o que for, do trabalho em outro lugar. O esporte eu tenho que olhar para mim. E assim faz uma semana que eu estou fazendo. E tenho me sentido muito melhor. Eu corro no final do dia. Então a corrida tem que ser um prazer para mim, não para eu descarregar e chegar mais calmo em casa. É esse foco que eu estou tentando passar para mim através do esporte. E tem dado um efeito melhor, por incrível que pareça. Legal. E você é meio competitivo assim no esporte ou é mais pra manter a saúde mental e física mesmo? Olha, eu sou extremamente competitivo. Em tudo. Em tudo, tá? Inclusive em casa, com os filhos, com a mulher, com todo mundo. Mas o esporte, para mim, ele não é tão competitivo e te explico por quê. Eu gosto muito de jogar futebol. Tá. Não que eu seja bom, mas eu gosto de jogar futebol. Mas eu tive que parar por causa das viagens, e como eu não sou bom, quando eu viajava, colocavam outro no meu lugar, quando eu chegava eu nem banco era. Tá certo? Então eu tive que arrumar alguma coisa que me seria bom para mim. E eu encontrei a corrida, porque eu corro a hora que eu quero, como eu quero e aonde eu estiver. E não precisa ser bom, né? Não precisa ser bom, mas eu corro contra mim mesmo, eu confesso para você. Tá? Assim como na bicicleta, semana passada eu fiz X quilômetros, eu não vou ficar feliz se eu não fizer X mais alguma coisa no próximo. Né? Legal. Ou tempo, ou velocidade, eu sempre compito, mas compito comigo mesmo hoje, por questões de tempo, de escolha, e também porque eu não sou bom no futebol. E você acha que esse espírito competitivo te ajudou a chegar no patamar que você está hoje em termos de carreira? Ah, não tenho dúvida, porque a competição, eu acho que existe vários modos de você competir. Eu compito sempre comigo mesmo, tá? Então, se eu fiz, é aquilo que eu falei, se eu corri X quilômetros hoje, amanhã eu tenho que correr X quilômetros um pouco a mais, ou fazendo um tempo menor aqueles mesmos quilômetros. Sim. Mas eu não estou preocupado quanto você correu ou quanto o outro correu. Perfeito. Né? Eu sempre estou preocupado comigo mesmo. Se eu fiz um trabalho, se eu fiz um projeto, eu vou me comparar aquele projeto comigo mesmo. Como que eu vou fazer para o próximo projeto ser melhor do que eu fiz esse? E não se você fez melhor ou se o outro fez melhor. Se eu puder aprender com você, eu vou estar sempre pronto para te escutar, para conhecer. Mas eu não quero conhecer o seu projeto para classificar se o seu é melhor ou pior. E sim aprender, porque nós dois, com o mesmo projeto ou com projetos diferentes, vamos pensar muito melhor do que se eu pensar sozinho ou se você pensar sozinho. Perfeito. É assim que eu trabalho em equipe. Né? E para mim é muito diferente trabalho em equipe do que trabalho de produção, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, trabalho em equipe, eu faço essa parte, passo para você, você faz a outra, você vai... Isso para mim é trabalho em produção, é uma produção. Agora, trabalho em equipe é eu e você pensar junto, com mais um, com mais dois, sejam lá quantos forem, e de modo que a gente encontre uma solução melhor do que eu encontraria sozinho ou você encontraria sozinho. Isso para mim é trabalho em equipe. E obviamente ter resultado, porque todos nós estamos aqui para gerar resultado. Perfeito. Eu estou na posição que estou, ou seja ela qual for, para gerar resultado para a empresa. Né? E aí você tem que usar as ferramentas para que você busque sempre o resultado. Legal. Você comentou um pouco de equipe, né? Que é tamanho de equipe que você já liderou? Olha, de todos os tamanhos, né? Eu já tive equipe... quando eu fui para o McDonald's, que eu trabalhava na Caterpillar, eu devia ter aproximadamente umas 40 pessoas que trabalhavam comigo.
E quando eu fui pro McDonald's, eu fui ser gerente de eu mesmo. Tá. Não tinha ninguém. Tá? Foi uma mudança muito radical em todos os sentidos. Milhões e milhões de dólares, casquinha, Sunday, né? Vendas para compras e de equipe para uma equipe sozinho. É estranho, mas eu tinha que aprender aquilo. Eu fui criando, fui também depois formando equipes, até porque a gente foi assumindo outras áreas. Então eu acho que trabalho em equipe, não importa o tamanho da equipe, importa sim que você deixe muito claro os objetivos, que você deixe muito claro os desafios e que você faça um acompanhamento com a equipe constante. Perfeito. Eu não consigo trabalhar se eu não souber o que está acontecendo ou se eu não informar as pessoas o que está acontecendo. Acho que isso é extremamente importante. O tamanho da equipe vai variar de acordo com o projeto. Às vezes tem equipes que são menores, tem equipes que são maiores, mas o mais importante para mim é foco no objetivo, como que vamos atingir o objetivo, por onde, e também às vezes, também faz parte da equipe encontrar um caminho que, olha, o caminho não dá para continuar porque não tem solução. Sim. Vamos começar por outro, vamos fazer outro projeto. Eu acho que o mais importante é você tomar essas decisões consciente de que a equipe deu o seu melhor. Legal. Muito bom. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Quais os desafios em gerir grandes equipes, enfim. Então, acho que ficou claro aí, né? Uma questão de foco, determinar o que cada um precisa fazer, ter clareza com todo mundo, tanto de você pro time, né? Do ponto de vista de estratégia, onde que, né? Como que você direciona o que cada um precisa fazer, quanto do feedback também, né? O que está sendo executado pelo time, né? No dia a dia. E ter a consciência, pelo menos eu tenho, né? Eu acho que eu tenho, que vamos dizer, eu não preciso liderar todos os trabalhos. Tem trabalhos que tem pessoas na equipe que são muito melhor que eu. Por que eu vou querer tirar esse conhecimento dela? Então, ela lidera aquele projeto, ela lidera aquela situação e vamos juntos. Quando precisar de uma decisão minha em função do que eu sei ou do que eu posso ajudar, eu vou contribuir. Mas eu não tenho nenhum problema de participar de um trabalho em equipe ou de uma equipe onde existem pessoas lá que fazem melhor que eu. Vamos em frente. O importa é o resultado. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, legal. Vamos falar um pouquinho do McDonald's então, né? Você comentou aqui que no Brasil 60% das lojas são próprias e 40% franquias. Essa proporção é mais ou menos realidade mundial ou no Brasil é diferente? Não. Não esqueça que hoje nós somos um franqueado. Tá. Né? São 21 países do México até o Uruguai. Tá. Que a Arcos Dourados opera. Sim. Então nós somos um franqueado. Os nossos franqueados, que nós temos esses 40%, eles são subfranqueados. Tá. Então o McDonald's Corporation, a marca McDonald's, a maioria dos restaurantes são franqueados. Tá? No nosso caso aqui, Brasil, que nós operamos, temos o privilégio e o direito de operar a marca no Brasil, nós trabalhamos hoje com 60% restaurantes próprios e 40% restaurantes franqueados. Perfeito. Mas esse número não é um número exato, é um número hoje, eu estou te dando a realidade de hoje. Amanhã pode ser um pouco mais para Arcos ou um pouco mais para franqueado, porque depende muito da quantidade de aberturas e aonde esses restaurantes são abertos. Tá, legal. E como que é a estrutura de master franqueados, né? Você falou que do México para baixo aqui é Arcos Dourados. E como que é? A Europa tem outro master franqueado? Como Depende. funciona? Tem lugares tem países onde são master franqueados também. Tá. E tem países onde são só franqueados. Tá. Depende muito de qual é o trabalho que o McDonald's quer fazer naquela região. Legal. Né? Então você pega, por exemplo, os Estados Unidos, onde é a maior quantidade de restaurantes McDonald's em qualquer outro país, não tem igual. Lá são todos franqueados. Tá. Não precisa ter master franqueado. Entendi. No caso do Brasil ou da América Latina, nós que somos o master franqueados e temos o direito e o privilégio de operar a marca nesses países. Legal. Bom, e do ponto de vista de modelo de negócio, então vamos lá, a gente tem lá as lojas próprias, as franquias, né? Tem uma questão de imobiliário, né? Então, o McDonald's é dono de muitos imóveis, né? Pelo mundo todo, né? E até tem eu não sei se é uma lenda ou não, né? Tem muita gente que brinca, não, o McDonald's é muito mais uma empresa imobiliária, real estate, do que de fato uma empresa de alimentação. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que o McDonald's é uma empresa de gente, tá?
e nós entregamos uma refeição para os nossos clientes. Por que é uma empresa também de real estate? Porque quando nós detectamos que a gente vai ter um restaurante naquele local, o que a gente faz? A gente vai lá, encontra o terreno, compra o terreno ou aluga, não necessariamente a gente precisa comprar, Tá. faz um contrato, se for uma locação, com o proprietário do terreno, construímos o restaurante e aí nós vamos decidir quem vai operar. Se vai ser um restaurante franqueado, o franqueado opera. Ele compra os equipamentos, entra no local e opera o restaurante. Se for um restaurante próprio, nós compramos os equipamentos, colocamos lá e colocamos as nossas pessoas para operar o restaurante. Então o nosso negócio é alimentação. O nosso negócio é vender hambúrguer, vender batatinha, vender sorvete, tá? Consequentemente, aquela venda gera um resultado porque a gente tem que pagar o proprietário do terreno se for uma locação. Sim. Se for uma propriedade própria, nós temos que remunerar o investidor, que no caso é o acionista, porque ele comprou o terreno ali. Perfeito. Então, nós dividimos o nosso negócio em duas etapas, em operacional e expansão. Então, todos os nossos restaurantes, ele tem que dar o lucro operacional. Sem lucro operacional, não adianta ter real estate. E depois, na parte de real estate, tem que pagar o proprietário do terreno onde tem a locação. Por isso que as pessoas falam que nós somos uma empresa de real estate, porque na nossa cabeça está dividido em duas etapas, mas o nosso negócio é alimentação. Deixando, assim, sempre claro que se não tiver alimentação, se não tiver venda de hambúrguer, de Big Mac, não tem aluguel, tá certo? Então, esse é o nosso negócio. E por que as pessoas acham que, não, porque onde o McDonald's abre um restaurante, o terreno valoriza muito, né? Ainda bem, espero que continue assim, tá? Mas por que ele valoriza? Ele valoriza porque a gente faz aquele restaurante cada mês, cada ano, vender mais. Mas esse valor do terreno, ele, vamos dizer assim, a gente quer que ele nunca se concretize, porque se concretizar, eu estou saindo de lá, e se eu fiz o ponto comercial ali, eu não quero sair. Perfeito. Por isso, as pessoas acham que um dia a gente vai vender o terreno, ou vai comprar, não importa. Não, o nosso negócio é vender hambúrguer. Legal, legal. E quando vocês se instalam numa região, você traz concorrência também, né? Eu vejo na minha cidade, mas cidade tem McDonald's, deve fazer nem 10 anos, assim, é novo. Qual que é a cidade? Né? Salto, no interior de São Paulo. Tá, tem dois ou três lá. E assim que foi inaugurado lá a primeira loja, logo já veio o concorrente do lado. Né? Então, acho que essas coisas também ajudam a fomentar ali o desenvolvimento da região e tudo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu acho que a pesquisa que a gente faz para abrir um restaurante, ela é muito grande. Nós temos mapeado as 5.565 cidades do Brasil. Então, a gente tem uma ideia de qual é o potencial e quando que a gente pode abrir um restaurante lá. O pessoal de expansão trabalha muito forte nisso. Todo esse trabalho é feito com muita teoria, com muita prática, porque tem que ir lá no local, gastar sola de sapato, ver se o que está na teoria acontece na prática. Esse estudo demanda muito tempo, um investimento alto, mas nos tranquiliza quando a gente define que ali naquela cidade, naquele local vai ter um restaurante. Isso não quer dizer que a gente não erre, tá? A gente erra, mas o erro fica muito menor se você tem um bom estudo. Como todas as empresas, independente de ser concorrente ou não, sabe e tem uma ideia do estudo que a gente faz, olha, teoricamente tem potencial para todo mundo quando a gente abre, mas não vejo nenhum problema nisso. O que importa para nós é a gente ter a certeza que vai ser um bom negócio para nós e para o cliente. Legal. E esse modelo, né, de investir nos imóveis para montar as lojas, vem da matriz McDonald's mesmo, ou não? Vem da essência do negócio, né? Se você vê o filme do Ray Kroc, né? A essência do negócio começou assim. Sim. Começou onde se fosse só uma franquia, o negócio não parava em pé. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nós alugarmos ou comprarmos o terreno, vamos nós construirmos o prédio, diminui o risco e o investimento do franqueado,
né? E a gente passa a dar total responsabilidade e foco ao franqueado para que ele cuide daquele negócio e faça aquele negócio crescer. Ele não tem que se preocupar com renovação de contrato, ele não tem que se preocupar se o projeto está certo ou não, porque é toda responsabilidade nossa. A gente tem um departamento de engenharia bem grande, bem robusto para fazer os projetos, para acompanhar a construção. Então, a gente consegue fazer com que o operador, que a gente chama, tenha 100% do foco de como que ele vai fazer para aquele negócio crescer, atendendo bem os clientes, fazendo com que o restaurante tenha um bom entorno, fazendo uma boa divulgação de marketing. Então, esse é o foco dele, né? A gente se preocupa com o back-office, como a gente chama. Legal. Você tinha comentado, me desculpa se eu tô com os números errados, tá? Mas algo na casa de 400 lojas franqueadas, sendo 65, 66 franqueados, certo? Isso. Tá. Então, estamos falando aí de uma ordem de grandeza de 7 lojas por franqueado, mais ou menos. Certo? A média dá acho que 5 e pouco. Tá. Mas isso não quer dizer que sejam os franqueados com 5 restaurantes. Tem franqueado que tem 1 ou 2 restaurantes. Se eu quiser entrar hoje, é possível entrar ou tem algum mecanismo de, sei lá, de proteção ou de limitação? Não tem nenhuma regra de proteção ou de limitação. Tá. Como que nós trabalhamos? Se você, por exemplo, essa região da cidade que você nasceu, esta cidade ela é operada por um franqueado. Então, o franqueado opera bem. Ele tem bons índices de produtividade, de atendimento ao cliente, de satisfação do cliente. Se ele tem bons resultados, não tem por que, se eu abrir um restaurante ali, eu oferecer para um franqueado novo ou um existente. Nós vamos privilegiar aquele franqueado pelo bom trabalho que ele está realizando. Tá. Então, nestas áreas onde os franqueados já têm restaurantes, entendendo que, e felizmente isso acontece, todos eles estão aptos a receber novos restaurantes, a gente oferta primeiro para os franqueados existentes. Agora, nós não temos a obrigação de oferecer primeiro para ele, Tá. assim como ele também não tem a obrigação de aceitar. Legal. Tá? Tá. Isso é de comum acordo, e aí, estabelecido as regras, as condições, ele dando o aceite, não tem por que buscar um franqueado novo. Mas se for o caso, é só um exercício, vamos supor que o franqueado não aceite. Aí sim, a gente parte para um plano de ou a operação é própria, Tá. ou nós vamos em busca de um novo franqueado. E aí é um processo que demora aproximadamente 15, 18 meses. Tá. Porque primeiro tem o processo de seleção, para escolher o possível candidato àquela franquia naquela cidade. Mas necessariamente já é um franqueado de outra região ou não? Não. Pode ser um novo. Não, novo. Tá. Um franqueado de uma região não pode operar restaurante para outra região. Tá bom. Tá? Supondo que a gente vai escolher um franqueado novo. Então tem um processo de seleção para a gente encontrar quem a gente entende que é o candidato para aquela região. Supondo que ele passe nas entrevistas, tudo, ele vai ficar 3 dias num restaurante. E você, ninguém vai saber que aquele é um futuro franqueado. Ele vai operar, ele vai fazer hambúrguer. Ele vai como funcionário. Como funcionário. Ele vai colocar uniforme, ele vai operar como funcionário. E ele vai ver se aquilo é o que ele quer. E nós vamos também entender se ele tem o melhor perfil para ser um franqueado. Finalizado esses 3 dias, é feita uma avaliação, onde ele nos avalia e nós avaliamos ele. Se um dos dois não avaliou bem, acabou o negócio, certo? Sim. Mas supondo que ambos estejam felizes, aí sim, aí ele começa um treinamento de 9 meses num restaurante do McDonald's, onde ele vai passar por todas as posições. Ele vai começar fazendo hambúrguer, fritando batata, depois ele vai ser coordenador, depois ele vai ser gerente de plantão, depois ele vai ser gerente daquela unidade, vai fazer cursos de marketing, cursos de manutenção, cursos de finanças. Durante esses 9 meses, ele vai só ser treinado para ser um futuro franqueado. Tá. Finalizado esses 9 meses, ele é ofertado o restaurante, ele aceitando, ele vai lá operar o restaurante. Tá. Então não existe um cenário de investidor apenas. Não, nós não aceitamos investidor. Tá. A gente precisa
de pessoas que queiram trabalhar no negócio. Legal. Tá? Esse é o nosso negócio. Dinheiro, você, com todo o respeito, você consegue aí com financiamento, seja lá o que for, né? O que a gente quer é gente que vista a camisa, que opere o restaurante, que esteja lá às sextas-feiras, aos sábados, aos domingos, que são os dias onde a gente tem os maiores movimentos, que esteja buscando oportunidades naquele lugar ou naquele negócio e também nos passando feedback para que a gente também possa ser melhor. Operador, nós queremos pessoas operadores e pessoas que gostem de pessoas, porque o nosso negócio é um negócio de gente, é um negócio que tem gente do balcão para fora, que são os nossos clientes, e tem gente do balcão para dentro, que são os nossos clientes internos. Então, você está o dia inteiro lidando com pessoas, nós colaboradores e os nossos clientes. Então tem que ser uma pessoa muito voltada para a gente, que possa entender, que possa ter um feedback, dar feedback às pessoas, para que o negócio sempre esteja incrementando em volume, em receita, mas principalmente em desenvolvimento dessas pessoas. Legal. Conta um pouquinho o que você enxerga de maior desafio para gerir essas 400 e tantas franquias, né? Manter cultura dessa turma toda. Que rotinas que vocês têm com as franquias, né? Como que funciona isso? O que você acha que é mais desafiador nesse trabalho? Imagino que deve ter várias coisas, né? Porque em algum momento os interesses começam a conflitar, né? Você está mexendo com o negócio da pessoa, né? Então, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria para você que o maior desafio e eu me considero até confortável em falar isso, porque agora, há pouquinho tempo, eu te falei dos valores que eu aprendi na minha casa. Sim. E a minha mãe sempre falava para mim, seja transparente. É melhor falar a verdade logo do que enrolar, porque vai deixando os dois lados estressados, né? Então, eu acho que a primeira coisa é ser transparente. Olha, isso é possível fazer, isso não é possível fazer, ou isso a gente pode até tentar construir junto de uma maneira, desta maneira ou de uma maneira diferente. A segunda que eu entendo é a parceria. Essa parceria tem que existir. Se você for numa reunião no escritório, eu sempre falo isso, e você entrar numa reunião nossa lá de planejamento, de marketing, você não vai saber quem é executivo, quem é franqueado. Porque eles participam de tudo, do planejamento, do desenvolvimento de produtos, dos testes, do que vai ser feito. Então eu acho que aí já tem um engajamento muito forte do todo o sistema, porque o sistema está sempre focado nos mesmos objetivos. Eu posso até não concordar às vezes com as decisões tomadas, mas a decisão tomada, ela passou a ser a minha melhor decisão. Então eu vou correr atrás dela mesmo que alguns minutos atrás eu não concordasse com ela. E o sistema trabalha muito assim. Eu costumo sempre também dar exemplo que o Ray Kroc, que é o fundador do McDonald's, ele tinha um banquinho. E esse banquinho era um banco de 3 pernas. E ele falava que quem deveria sentar nesse banco é o senhor cliente. E as 3 pernas quem são? A primeira perna são os fornecedores. Porque sem os fornecedores a gente não tem matéria-prima para produzir a nossa refeição que a gente quer entregar para o cliente. A segunda perna somos nós, colaboradores. E a terceira perna são os franqueados. Se uma dessas pernas estiverem desbalanceada ou estiver maior que as outras, o banco não tem estabilidade. Consequentemente, o cliente não vai estar feliz sentado ali, ele levanta e vai embora. Então, essas 3 pernas têm que estar sempre muito equilibradas e muito unidas, né? Esse é o nosso grande objetivo com os franqueados e com as nossas pessoas. Legal. Você comentou agora, né, dessas 3 pernas e você comentou dos fornecedores, né? Aí me surgiu uma dúvida aqui, não sei nem se você pode falar ou não, mas enfim. Além da questão de imobiliária, né, mas na parte core mesmo da operação ali de alimentação, vocês participam de alguma outra etapa da cadeia? Não, a gente não produz nada e a gente não vende nada para os restaurantes, sejam eles próprios ou sejam eles franqueados. Existe um departamento que nós chamamos de departamento de supply chain,
Tá. Esse departamento tem todas as receitas do McDonald's, então ele tem a receita do hambúrguer, ele tem a receita da cebola, do pepino, de tudo. Cabe a ele, junto com a área de qualidade, desenvolver o fornecedor que possa fazer aqueles produtos dentro do target do McDonald's. E esse departamento, uma vez aprovados os produtos, ele negocia os valores que vão ser pagos por aqueles produtos, de acordo com algumas previsões que a gente tem. Uhum. E aí o restaurante, seja ele próprio ou seja ele franqueado, ele faz o pedido direto naquele fornecedor. Tá? Não existe nenhuma negociação por parte nossa e em nenhum lugar do mundo que o McDonald's tenha participação, tenha sociedade, tenha um rebate, seja lá o nome que você quiser. Nós só desenvolvemos os fornecedores e vamos garantir que ele nos atenda dentro da qualidade que a gente exige e na quantidade que a gente quer. Legal, legal. E os produtos vêm prontos já para as unidades ou não? Só para montagem na unidade? Não, ou não? ele vem, o pepino vem numa embalagens de pepino, a cebola vem... Mas o hambúrguer, por exemplo? O hambúrguer ele vem pronto, ele vem pronto, congelado, e aí você passa ele por um processo e dentro do processo de produção do restaurante, a pessoa que estiver cuidando disso na hora, ela coloca os hambúrgueres na chapa e quando ele está pronto, vai para o produto. Eu acho que um grande diferencial nosso, alguns anos atrás, eu sempre comento isso, a gente fez uma pesquisa, o que o cliente achava do McDonald's. E foi um chute que eu levei no peito, porque a gente achava que a gente estava super bem e o cliente falou assim pra gente, olha, McDonald's, eu gosto muito de você, mas você não está gostando de mim. E aí foi onde a gente repensou tudo, tá certo? No primeiro instante, essa pesquisa tá errada, os números não estão batendo, mas aí você cai na real e fala, não, o cliente está falando isso, é o que ele pensa de mim, então eu que tenho que mudar. E aí o McDonald's passou por uma série de mudanças, entre elas quase todos os equipamentos da cozinha foram trocados. Os clientes nem percebiam, mas de noite a gente fechava o restaurante com um equipamento e abria no outro dia com equipamentos totalmente diferentes. Por quê? Porque aí sim veio um processo nosso onde hoje ele é 100% utilizado. Primeiro você escolhe, primeiro você pede e depois eu vou produzir a refeição para você. Então aquele processo onde você pedia, me dá um Big Mac, a gente ia lá na estufa, pegava o Big Mac e servia o cliente. Não, hoje não. Hoje ele é feito, ele é produzido, a sua refeição é produzida após você apertar o botão que concluiu o seu pedido. Legal. Isso fez primeiro que o cliente se sente dono da sua refeição. Ele escolhe, não sou eu que escolho para ele. Ele tem a opção de querer com mais pepino, com mais carne, com mais molho, do jeito que ele quiser. E aí nós temos que fazer para atender o que ele quer naquele momento. Então esse foi um passo muito importante. Que depois também veio, né, e agora implantado em quase todos os restaurantes, todo o atendimento ou todo o pedido que você pode fazer através dos totens eletrônicos, que você vai lá e monta o seu sanduíche, você pede como você quiser, você tem hoje o Drive, que sempre é uma ferramenta muito forte nossa, te traz comodidade, te traz ganha de tempo, o que você precisa na hora. Nós temos também o Delivery, que se tornou um segmento extremamente importante para nós, então nós temos o Delivery através de parceiros, e nós temos o Delivery próprio do McDonald's, e temos também o que a gente chama de peça e retire, que você pode hoje com o teu app, né, você faz o seu pedido e diz qual é o restaurante que você vai retirar. Você chegando lá no restaurante, você vai identificar o teu pedido, vai estar pronto para você de acordo com a sua solicitação. E recentemente, que está indo super bem também, a gente montou o Meu Mac, que você se cadastra e cada compra que você fizer no McDonald's, você vai acumulando pontos, onde você pode retirar produtos de acordo com a quantidade de pontos que você tem. Então tudo isso só foi possível por aquela mudança lá atrás que o cliente nos falou, olha, eu não estou gostando muito de você. Então começou lá atrás, começou há 6, 7 anos atrás, e tudo isso só é possível por estas mudanças feitas lá no passado. E ainda algumas mudanças que a gente quer fazer. Legal. E eu imagino que esse processo de mudança, adequação ao público,
Imagino que ele seja de acordo com a região, né? Imagino que tenha especificidade de perfil de comportamento de consumo, ou não? O cliente, assim, o McDonald's a gente abre as portas, nós não temos nenhum problema com nenhum cliente. A gente quer todos os clientes. Uhum. E a gente tenta se adequar à região. Eu posso te dar um exemplo. Na época que eu era da engenharia, eu fui reformar um restaurante da Avenida Paulista. Fiquei responsável por fazer a reforma daquele restaurante. E eu peguei e estava seguindo o projeto padrão. E o projeto padrão pedia um brinquedo naquele restaurante para as crianças. Conversando com o gerente, conversando com as pessoas falaram, mas espera aí, aqui não tem criança. Aqui é estudante, empresário, executivo. Se eu tivesse seguido o projeto padrão, primeiro o brinquedo ia estar sozinho lá. Ia me chamar para eu ficar no brinquedo. E segundo que eu estaria tirando a oportunidade de pessoas que queriam ter mesa, cadeira para sentar, porque ocupa um espaço. Sim. Isso é um exemplo bem de como que a gente trabalha. Então eu acho que na hora de fazer um projeto, na hora de fazer uma reforma, a gente conversa com os clientes para que os clientes possam dizer aquilo que eles gostariam de ter. Óbvio, dentro de uns padrões. A gente tem hoje vários projetos padrão e a gente tenta seguir um deles. Não vai fazer um restaurante de cabeça para baixo, mal dizer assim. Uhum. Mas dentro do possível nós vamos adequar aquele projeto, aquilo que o cliente espera, aquilo que o cliente quer ter. Porque o cliente precisa ter facilidade para chegar. Se for num restaurante com estacionamento, que ele tenha uma boa vaga para estacionar. Uhum. Que ele entre fácil no restaurante, que ele possa fazer seu pedido e receber a sua refeição fresca, quente, para que ele possa ter aqueles momentos que ele deseja ter. Não acaba aí. Ele tem que sair fácil também, né? Porque após feita a refeição, se ele tiver dificuldade para sair, fica difícil. Então tudo isso é pensado de acordo com a localização, de acordo com a região e de acordo com o perfil do cliente. Eu tenho um restaurante muito perto do escritório e coincidentemente também não fica longe da minha casa. Tá. Às vezes eu vou nesse restaurante 3 vezes no mesmo dia, mas esperando ter experiências totalmente diferentes. E tem? Tenho. De manhã, por exemplo, às vezes para variar, estou sempre atrasado, então eu passo no drive e já peço um café, porque eu preciso chegar rápido no escritório. É uma experiência. Na hora do almoço, às vezes, eu vou num restaurante ou para almoçar, ou para fazer uma reunião, ou até para conversar com as pessoas lá do restaurante, saber como é que elas estão. É uma outra experiência. Aí eu chego em casa, a minha cara metade, que adora McDonald's, fala assim, escuta, vamos jantar no McDonald's hoje? Eu vou lá já com outra experiência. Eu vou querer sentar, conversar, né? É já um ambiente mais tranquilo, então eu vou procurar uma mesa mais afastada. No mesmo restaurante, no mesmo dia, às vezes eu tenho 3 experiências diferentes, ou 3 momentos diferentes, porque eu estou buscando ele. O restaurante é o mesmo, as pessoas são as mesmas, as refeições estão lá, mas eu quero momentos diferentes dentro do mesmo lugar. Legal. E se a gente comparar, né, a Operação Brasil com outros países, né, seja da América Latina, que está dentro da Master Franquia de vocês, ou seja, não sei se você tem visibilidade, né, de como funciona na América do Norte ali, ou na Europa, Ásia, enfim, né? Você vê alguma coisa diferente do ponto de vista de operação? Tem alguma dificuldade diferente? Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado agora como mais brasileiro, fácil? né? É mais fácil. Não posso perder essa oportunidade. Já que você chutou a bola, eu vou tentar chutar ela no gol. Vamos né? lá. Não, eu acho assim, que o padrão, ele é mundial. Tá. Né? As operações, como preparar as refeições para os clientes, os produtos são padronizados, como eu te falei, tem uma exigência muito forte no desenvolvimento do fornecedor e no acompanhamento da produção dos produtos, mas igual o jeitinho brasileiro, né? Essa friendly, vamos chamar assim, né? Eu conheço alguns países que eu já fui a trabalho, mas igual o Brasil, eu acho que não tem, né? Além disso, eu acho que a disposição de nós, né, colaboradores do sistema, de que a gente nunca está contente porque a gente sempre acha que pode fazer melhor. Eu acho que isso
Isso começou lá em 1979 com o Peter e depois em 1981 que o Gregory trouxe para São Paulo. Eu acho que esses dois, eles deixaram esse marco para a gente. Não se contenta porque a gente sempre pode fazer melhor, né? Não se martirize, comemore, mas sempre dá para fazer melhor. Isso, o pessoal de operações principalmente, as pessoas que trabalham no restaurante, elas estão sempre se motivando, sempre sendo treinadas. O nosso processo de treinamento é muito forte. Então a gente quer que essas pessoas sejam felizes, porque elas felizes, elas vão fazer o seu melhor e, consequentemente, vão fazer o seu melhor para o senhor cliente. Legal. Do ponto de vista de mercado, Dorival, como que vocês enxergam, né, o mercado de alimentação para os próximos anos? Num período, num prazo um pouco mais longo, ali 10, 15 anos, né? Hoje em dia tem se falado muito de comidas veganas, algo mais saudável. Como que você enxerga esse tema de alimentação, fast food, e se o McDonald's tem olhado um pouco para isso, se existe algum movimento para... em função dessa tendência, como que é isso? O McDonald's está todo dia em desenvolvimento, todo dia vendo coisas novas, todo dia testando produtos. A gente tem feito muitas coisas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, em diminuição de sódio, em ter outros tipos de produtos, saladas. Vocês espero que todos já tenham experimentado, tá certo? Agora, como que vai ser o processo, ou o que os clientes vão querer daqui 10, 15 anos, eu sinceramente dizendo gostaria de saber, mas não sei, né? O que eu sei é que pelo DNA da empresa e como que a gente trabalha, eu não sei o que a gente vai servir, mas eu sei que o que nós estivermos servindo para os clientes, nós vamos ser os melhores. Então, isso a gente não abre mão. Se vai ser um hambúrguer vegano, se vai continuar sendo um hambúrguer de carne bovina, se vai ser frango ou se vai ser um outro produto que ainda vão inventar, mas eu não tenho dúvida que o que a gente estiver servindo para o cliente vai ser o melhor e nós vamos fazer isso sendo os melhores. Legal, boa. Vamos lá, conta um pouquinho da sua rotina. Você falou um pouco de esportes e tal, né? É muito difícil você equilibrar essa sua rotina de profissional, esporte, família. Não vou te dizer que é fácil, né? Mas eu acho que você tem que se organizar, coisa que eu ainda estou aprendendo. Eu não sou perfeito não, tá? Mas minha rotina eu levanto bem cedo todo dia. E aí eu já tenho aí vamos dizer assim, alguma interação com a minha família. Eu tenho 2 filhos casados, os gêmeos são casados, então tá comigo minha mulher e minha filha. Então a gente já tem ali uma interação, ginástica, ou café, ou conversa mesmo. E aí eu já dou uma programada na agenda, dou uma olhada na agenda. E eu procuro ter muito foco, né? Eu acabei de comentar com você agora, né? Essa hora aqui eu tenho que ir para outra reunião. Sim. Eu acho que quando você faz isso, primeiro você está respeitando as pessoas. E segundo, você está se respeitando também. Então eu acho que quando você tem um foco em horário ou naquilo que é importante... Porque se eu quiser participar de todas as reuniões que eu convidado ou deveria, eu com certeza não vou ter qualidade de vida, não vou ter tempo para pensar, não vou ter tempo para colocar foco naquilo que realmente tem que ser colocado. Então eu acho que a primeira coisa é você priorizar aonde você vai contribuir. Aonde eu estou contribuindo mais? É nesta reunião? É nesta? E aí você começa a fazer, vamos dizer assim, alguns checkpoints, onde você vai priorizando aquilo que tem que ser priorizado. E no começo você estranha, fala, poxa, mas eu não fui naquela reunião. E quando você vê o resultado daquela reunião, ela foi muito melhor do que você sem eu lá. do que comigo. Né? Porque as pessoas são muito melhores que eu, elas pensam diferente. Isso é o bom, né, do mundo executivo. Sim. Então quando você começa a priorizar essas coisas, quando você começa a dar atenção a isso, sem dúvida nenhuma que fica um pouco mais fácil.
Mas eu também não deixo de fazer o exercício, até porque eu tenho 2 filhos que são médicos. Se eu deixar de fazer, eu consequentemente eu vou ser muito penalizado na minha casa. Então eu não abro mão do exercício, final de semana, não abro mão de estar com os meus pais, com os meus irmãos e principalmente com os amigos, né? Porque eu não esqueci de falar aí, mas você já deve ter percebido, eu gosto muito de conversar. E nada que não seja melhor numa conversa que um churrasco ou uma taça de vinho, tá certo? Então, eu também gosto muito disso, então eu também foco para ter estes momentos com os amigos, ou com os filhos, ou viajar. Eu acho que isso faz parte, porque você acaba até ficando mais leve para você, a hora que você tem que realmente pôr foco e tomar algumas decisões, ou fazer algum planejamento, você está mais bem preparado e mais leve para tomar essas decisões. Não, baita dica, né? Hoje em dia tem um pessoal tão focado no trabalho que acaba desequilibrando bastante essas coisas, né? E esse exemplo desse curso que eu fiz para você, que eu te comentei há 2 semanas atrás, foi semana retrasada, esse curso ele começava por volta das 6h15 da manhã e ele acabava às 11 horas da noite. E você não podia pegar o celular. Legal. O primeiro dia eu falei, nossa, a empresa vai parar. No último dia eu falei, olha, eles vivem sem eu. Que legal, que legal. Bom, Dorival, estamos encerrando aqui, até para respeitar o teu horário. Queria te agradecer de novo. Pô, foi muito legal conversar contigo, demais mesmo. Obrigado aí pelo papo. Como que o pessoal pode te encontrar? Você é ativo nas redes sociais ou não? Bom, primeiro, obrigado você pela conversa, pelo papo, né? E pela descontração. No começo eu falei, caramba, como é que... né? Mas muito obrigado, você me deixou extremamente à vontade. Acho que até falei demais. Não, imagina que Mas me encontro nas redes sociais. Eu tenho Instagram, que é DorivalJR3, e eu tenho LinkedIn também, que é Dorival Oliveira. Sempre que posso, coloco alguma coisa lá no LinkedIn, porque eu acho que a gente tem que contribuir com as pessoas um pouquinho do que eu tive o privilégio de ter. Como eu te falei, os meus pais me ensinaram muito os valores, né? Na profissão ou no mundo executivo, sempre aprendi muito com todo mundo. Tenho muito que aprender, mas o pouco que eu consegui captar, porque eu também sou meio duro de captar, eu acho que eu tenho obrigação de dividir com as pessoas. Então fico aí à disposição. Legal. E muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom? Legal, muito obrigado. Pessoal, então só encerrando aqui, né? Para me encontrar nas redes sociais aí, Instagram, @Bruno Rui, ou o perfil da Aldas, @Aldas_. Muito obrigado, até o próximo episódio. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.